Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós paramos na última aula, então a gente estava falando dos modelos atômicos, os primeiros modelos, né? E aí a gente parou no modelo atômico de Bohr. Então eu parei ali porque justamente do modelo atômico de Bohr para frente nasceu a mecânica quântica, né? Como necessidade de explicar alguns fenômenos que não estavam sendo explicados. Então vamos lembrar o que acontece no modelo atômico de Bohr antes da gente seguir. Então, o modelo atômico de Bohr, Bohr falava que os átomos no seu estado fundamental, né, tinham os elétrons com seus níveis de energia estavam quantizados, ou seja, cada um deles possuía uma energia para determinado nível de energia. Então, imaginem que a gente tem o próton, né, o núcleo do átomo, os prótons, nêutrons, no núcleo do átomo, e aqui a gente tem as camadas, né, os subníveis de energia, que seria na eletrosfera. E aí, Bohr falava, diferente de Rutherford, né, que o Rutherford falava que esses elétrons ficavam só girando, né, como se fosse um modelo planetário. Bohr falou, não, eles podem pular de um nível de energia para o outro. Como assim? Então, se esses elétrons fossem excitados de alguma forma por algum tipo de energia, eles iam absorver energia. Então, o primeiro subnível que eles estavam não comportava, né, tamanha energia. Então, ele tinha que pular para um subnível mais externo que tinha uma energia maior. Essa energia, em algum momento, ele podia liberar. Ele liberava em forma de luz, que era o fóton, né? E aí ele voltava para a camada anterior e voltava para o seu estado fundamental novamente. Lembram disso? Então tá. E aí a gente teve várias contribuições também, né, para a gente chegar no modelo que a gente tem hoje. Então, em 1916, Sommerfeld, ele dizia que o seguinte, que além do que o Bohr falou, ele falou, olha, os elétrons eles podem até descrever, né, uma órbita circular em torno do núcleo, mas ela não necessariamente é só circular, ela pode ser elíptica também, né? E a ideia era conseguir entender que comportamento essas partículas subatômicas tinham. E com uma ideia de estruturar esse modelo atômico, dizer onde estavam cada partícula, né? É muito curioso isso, porque a gente faz isso, né? O ser humano faz isso, quer congelar o tempo, os movimentos. Então a gente pensa numa fotografia, ou a gente pensa muitos anos, né? Vocês viram no capítulo que eu enviei para vocês fazerem a leitura, né? Que o homem sempre buscou o elixir da longa vida. O que é isso? São esses anti-rugas, esses faciais, creme faciais, botox, tudo que você possa imaginar, porque a gente não quer que se perca, a gente quer congelar. Aquele momento muito bom, a gente quer congelar. Só que a gente vai ver justamente isso na aula de hoje, que tudo, praticamente tudo, é impermanente, né? Porque tá em movimento, vocês já vão entender o que eu tô falando. Tô viajando não, hein? Então vamos lá. Aí em 1923, de Broglie disse o seguinte, ele falou assim que o elétron ele ia se comportar tanto como onda quanto partícula. Porque nessa época a gente já tinha as noções, né? Foi quando Einstein e Planck fizeram aquela famosa fórmula, né? De E igual a mc ao quadrado. Então, ele relacionou a massa com a energia, mostrando que toda a massa era proveniente de uma energia. E aí, com a equação de Planck, ele também conseguiu determinar esse princípio da dualidade, provando que o elétron podia se comportar como onda ou como partícula. A gente não trouxe para vocês essas equações, porque são equações bastante complexas, a gente não vai trabalhar também, mas para vocês entenderem de onde vem tudo isso, tá? E aí, Heisenberg disse o seguinte, Werner Heisenberg, ele disse que não é possível determinar onde está o elétron, a posição do elétron,
Então é isso que eu tô falando pra vocês. A gente quer capturar, fala, tá aqui. Não, ele não tá. Quando eu vi, ele já foi pra outro lugar, né? Então ele falava, você não vai conseguir determinar nem a posição e nem a velocidade. E aí foi conhecido, né? Ficou conhecido então como o princípio da incerteza de Heisenberg. Eu não coloquei em forma de linha do tempo aqui, porque eu queria explicar melhor o que Chorny disse. Ele disse um ano antes, em 1926. Então, o que ele falou? Que existem regiões de maior possibilidade de encontrar elétrons. A gente não vai determinar, né, como Heisenberg disse, a gente não tem como falar ele está aqui, mas a gente pode prever regiões onde existe maior probabilidade de encontrar elétrons. Como que ele conseguiu isso? Através de cálculos matemáticos. E aí ele demonstra, né, que essas regiões elas podem ter alguma forma geométrica. E aí, para isso, ele denominou de orbitais atômicos, ó. Então, o orbital atômico é essa região. Aqui eu trouxe umas imagens, mas eu já vou fazer uns esboços com vocês para a gente poder entender melhor. Mas o que ele diz, então? Aqui, ó, onde tem mais intensidade de cor, aqui, ó, é como se fosse uma esfera, eu tenho possibilidade de encontrar elétron. Aqui também, ó, nessa intensidade de cor também, é onde os elétrons estão vibrando tudo por aqui, ó. E aqui nesses nós, né, a gente pensar que eles são ondas, nesses nós a gente não consegue encontrar elétron, tá? Outra coisa que ele falou também foi o seguinte, ele conseguiu, né, daí dentro, a gente já sabia mais ou menos isso, mas não tinha sido provado, né? Ele conseguiu provar, através dos cálculos matemáticos, que quanto mais distante do núcleo o elétron, maior energia ele vai ter. Então, aqui ele faz uma relação da probabilidade de elétrons, né, e a distância do núcleo. Então, os elétrons que estão para cá, eles estão mais distantes dos que estão aqui, né? Então, eles têm mais energia. É isso que ele fala. Bom, então, como são esses orbitais atômicos? Esses orbitais atômicos a gente vai estudar 4, né? Mas não aprofundados, a gente vai utilizar eles mais para fazer distribuição eletrônica, eu só quero que vocês entendam, né, de onde eles vêm e tal. E então eles são 4. Eles são conhecidos como orbital S, P, D e F, né? Cada um deles tem uma forma geométrica, digamos assim, de acordo com os cálculos de Schrödinger. Aí, vocês imaginem aqui, vem comigo nessa ideia. A gente tem o eixo Y, né, o eixo Z e o eixo X, né? Estamos nesse plano 3D aqui. Então, imagine um átomo e aqui está o núcleo desse átomo. O que ele tem? Ele tem elétrons que provavelmente estão próximos ao núcleo. Então, eu vou colocar... Opa, deixa eu ativar a caneta aqui. Vem comigo. Eu vou colocar um elétron aqui. O que o elétron é? Ele é onda. O que mais que ele é? Ele é partícula. Ora onda, ora partícula. Então, ele está vibrando, ele não fica parado. Ele não fica parado. Não é possível determinar a posição dele. Não é possível determinar a velocidade dele. Tudo isso que a gente viu hoje, né? Então, o que é possível? Olha, ele tá por aqui, né? Ele tá por aqui, ele tá por aqui, ele tá aqui. Ele não vibra, ele vibra em todas as direções. Então, ele tá por aqui. Ele pode estar mais longe também, ele pode estar aqui. Ele pode vibrar para cá, ele pode vibrar aqui. Se ele tiver mais energia, ele vai estar mais longe do núcleo. Então, ele vai vibrar, vai vibrar, vai vibrar, vai vibrar, vai vibrar, vai vibrar. Vai vibrar para cá, vai vibrar aqui. É para ser um círculo. Gente, eu não sou muito boa para desenhar. Imagine nessa ferramenta aqui que eu tô com o mouse, mas vamos lá. Acreditem nisso. Então, aqui existe uma outra região. O que é isso que eu tô fazendo? É a movimentação do elétron. O elétron está se movimentando. Ele está se movimentando, ele está se movimentando. Mas o que é isso? É um orbital. Então, um orbital que tem esse formato esférico. Esse orbital é chamado de orbital S.
Como ele está mais perto do núcleo, está na primeira camada, ele é conhecido como 1s. E aqui, esse daqui está mais distante. Então, eu consigo encontrar elétrons nesse orbital aqui. Nessa região em branco eu não consigo, não tenho grandes probabilidades de encontrar. E nessa outra região aqui, aí eu tenho possibilidade de encontrar, então eu vou chamar ela de 2s. Então, é o subnível. Aqui a gente tem S como sendo o orbital, né? E aqui 1, a camada de 2s, tá? Isso também pode acontecer em outros formatos. Por exemplo, o orbital P ele não tem esse formato esférico. Então, isso pode acontecer em torno dos outros 3 eixos, né? Aqui tem um elétron que vibra, 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 vibra. Ele vai vibrando de todas as direções, de todas as formas, ele vai vibrando e vai formar uma outra... Ele vai dar uma outra forma aqui. O que isso parece? Parece uma L, um alter, né? Então, esse é conhecido como P. E como ele está no eixo Y, a gente dá o nome dele de P de Y, tá? Isso pode acontecer também no eixo Z. Então, ele vai vibrando, vai vibrando, vai vibrando. Vibra, vibra, vibra. No eixo Z também pode acontecer. E aí, ó, outro alter formando aqui. Também posso encontrar elétrons nessa região. E aí, vai denominar de P de Z. Tá? E também o mesmo para o eixo X. Aí ele vai dar essa forma aqui de alter. Tá? Então, é a região mais possível de encontrar um elétron. Cada um deles comporta uma quantidade de elétrons e cada nível comporta uma energia. Tá? Então, vocês vão encontrar mais ou menos algo assim. Eu vou finalizar o desenho só para vocês verem a forma. Não que isso vai ajudar muita coisa, porque eu não desenho bem, né? Vocês já perceberam. Que é uma falha aqui aqui. Então, vocês vão encontrar muito bonito por aí, muito bem feitinho, animações, quem quiser ver. Então, ele vai estar assim, tá bom? Então, a aula de hoje é isso. Esse vídeo, né? Não a aula de hoje, porque ainda tem mais vídeos para eu postar para vocês. E então, bons estudos. Me procurem caso tenham dúvidas, tá certo? Até mais!